Senhor. Aí foi quando descobriu uma resposta que Deus falou com ele. Ele disse: sabe o que é, meu filho? Tu não entende que o homem é pó, do pó ele saiu, por pó ele vai tornar. Ele quer ultrapassar os limites. Imagina, minha filha, se eu tivesse pegado de mim para fazer o homem. Irmãos, nós temos que reconhecer o nosso lugar. O homem não é nada. O homem ainda continua sendo pó. Estamos sujeitos a voltar para o pó. Mas nós temos uma chance, nós temos uma oportunidade de nos tornar filhos de Deus. A partir do momento, você é pó enquanto você é filho de Adão. A partir do momento que você se torna filho de Deus, você não é mais pó. Você se tornou já familiar. Você já se integrou na família de Deus. Amém? É poderoso, né? Então o homem, antes que Deus desse vida, o criasse, formasse, ele era o quê? Ele era pó. Ele só passou a ser a alma vivente quando Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Vamos ver isso agora em Gênesis. Gênesis 2, já abriu aí? Gênesis, né? 2. A partir do versículo 7. Nós vamos ver isso. 2:7. Vamos lá. Pronto? Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou na narina o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então ele não era o quê? Ele era o quê? Ele era pó. Essa é a formação do homem. Amém? Amém. Mas nós ainda vamos continuar, né? Nós ainda vamos continuar, porque nós vamos, dentro desse texto, nós vamos abordar outros assuntos que vai abordar esse assunto que nós estamos falando hoje. Mesmo o homem sendo tirado do pó, mesmo o homem saindo do pó e Deus fazendo ele alma vivente, Deus não considera o homem como pó. Deus não considera o homem como pó quando ele quer ser demais, quando ele quer ultrapassar os limites. Mas quando o homem é humilde para reconhecer o seu lugar, Deus o considera como um filho, como um amigo, como um companheiro. Amém? Podemos ver isso aqui, ó. Gênesis 2, a partir do versículo 8. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida
o jardim. Você pensa que esse jardim era um jardim comum? Era o jardim mais belo que já foi existir. Amém? Amém. Vamos continuar. Aleluia, Senhor. Irmãos, Deus passa a conversar com o homem. E Deus passa a projetar o jardim, a vida para o homem. E Deus começa a compartilhar, conversar com o homem a respeito do projeto dele para o homem. Amém? Amém. Vamos ver aqui no versículo 10. Perdão. Pode ir para o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Amém. Vamos continuar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerá livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerá, porque no dia que dela comer, certamente o quê? Presta atenção. Deus criou o homem, pegou ele e colocou do lado dele. Deus fala. E por que então existe essa árvore do bem e do mal? Vamos chegar lá. Daqui mais um pouquinho vamos chegar lá. Tá? Deus projeta com o homem, pega ele do lado dele, começa a mostrar as coisas, como é que vai ser. Deus entrega o jardim na mão dele para ele cuidar. Um jardim que ele não teve participação em nada. Tudo Deus fez brotar, talvez seja por isso também que o homem não teve dado tanto valor, né? Não teve participação, não teve esforço. Não teve dificuldade. Né? Deus, olha como Deus é bondoso, irmãos. Nós é que não sabemos às vezes reconhecer. Deus, o homem estava do lado dele, quando ele botou a mão para trabalhar, homem novinho, folha, sadio, pronto para trabalhar. Deus fez brotar e pronto. Então Deus dá a responsabilidade a ele, Deus entrega o jardim nas mãos dele para ele cultivar, para ele quê? Cultivar e guardar. Aí é que está o problema. Deus confia nas mãos do homem o jardim para ele cultivar e guardar. Só que Deus põe um limite no homem. Deus fez tudo, projetou, mas ele põe um limite nele. Olha, o jardim aqui, de toda árvore você pode comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal tu não comerás, porque no dia que tu comeres, o que vai acontecer contigo? Você vai morrer. Amém. Essa árvore, o conhecimento do bem e do mal, ela representa o limite de Deus para nossas vidas. Ela representa os preceitos, a obediência. Você quer saber mais o que é? O dízimo. O dízimo. Porque ele tornava, não sabia que ele foi daquela. Pastor, era maçã, era caju, não era nem isso. Qual era, pastor, a árvore? Não sei. A Bíblia não relata. Era maçã? Não era maçã, porque a Bíblia fala da maçã nascer em outras partes e a Bíblia não relata aqui que era maçã. Amém? Isso é a história do mundo.
perigosa, a mulher mais cobiçosa. Ou não? Hã? Nós vamos ver tanta coisa que Deus vai falar conosco nessa noite. Aleluia, Jesus. Então, Deus coloca o limite dele e depois que Deus dá um limite a ele, Deus olha para o homem, observa que está faltando alguma coisa. Deus não tinha criado a natureza, Deus não tinha criado, tinha colocado o sustento dele, quer dizer, dele, porque até então a mulher não tinha sido criada ainda, era dele, do homem. E Deus olha para os animais e vê os animais tudo macho e fêmea. Aí Deus fica olhando para os animais. Aí Adão está sozinho. Eu vou para o céu, Adão vai ficar no paraíso. Aí a Bíblia diz que Deus olha entre os animais, está caçando uma companheira para Adão. Aí ele falou, os animais não vai dar certo. Aí o que acontece? Vamos ver aí no versículo 18. A formação da mulher. Diz mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja o quê? Só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja o quê? Que ele seja o quê? Idônea. Eu quero fazer uma pausa bem aqui. Imagina. Agora o número aqui é 9, né? Um pouquinho do número do universo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero dizer para mim, que Deus falou comigo essa tarde, quando eu estava estudando a palavra. E eu quero dizer para você que Deus falou comigo e vai dizer para você hoje. Deus acreditou em nós. Deus acreditou no homem. Deus acreditou na mulher. Amém? Amém. Quando Deus fez o homem, Ele formou, e Ele entregou a responsabilidade, Ele confiou o jardim na mão do homem, para o homem cuidar e cultivar o jardim. Acreditou no homem, e Deus acreditou na mulher. Sabe por quê? Porque quando Deus viu que Adão precisava de uma companheira, Ele sabia que não era qualquer uma. Adão precisava de uma auxiliadora que fosse capaz, que fosse idônea. Idônea quer dizer capaz. Alguém que lhe ajudasse. Amém? Embora ela não era mais do que Adão, ela não era por cima de Adão, mas ela era uma auxiliadora, idônea, capaz. Deus acreditou na mulher. Nós temos que honrar isso. Amém? Esses homens, Adão e Eva, esses primeiros homens, decepcionaram Deus. Adão decepcionou Deus. Eva decepcionou Deus. A ponto de Deus falar lá para Noé: eu me arrependo de ter feito ontem. Eu me arrependo de ter feito ontem. Tanto o coração de Deus ficou abalado com a recepção que ele teve com Adão e Eva. Mas uma coisa eu quero te dizer nessa noite, irmãos. Nós temos a oportunidade de não fazer as mesmas coisas que Adão e Eva fizeram. Amém? Amém. Você, mulher, tem a oportunidade de não ser uma Eva. Você, homem, tem a oportunidade de não ser um Adão. Mas de seguir o exemplo do Senhor Jesus, que foi um filho fiel e obediente até a morte de cruz. Se Adão fosse o exemplo da humanidade, Jesus Cristo não tinha vindo.
ninguém venha montar senão por quem? Pelo Filho. Toda a autoridade seja dada ao nome de quem? De Jesus. Por quê? Porque ele suportou as humilhações, ele suportou as rejeições, ele suportou a dor, por amor de Deus. Então ele foi honrado e é honrado até a consumação do século e para sempre. Amém? Porque com Deus é assim. Se você fizer as coisas certas, você vai ser honrado para quando? Para hoje, para amanhã? Não, você vai ser honrado para sempre. Amém? Aleluia. Quando Deus cria o homem e a mulher, Deus acredita neles. Vamos ver? Gênesis 2:15. Vamos ver. O homem. A credibilidade que Deus dá no homem. Gênesis 2:15. Vem aí mesmo, nessa parte. Então vamos ver. Tomou como o Senhor ao homem o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Deus confiou, Deus entregou. Amém? Deus acredita na mulher também. Tu quer ver? Gênesis 2:18. Vamos lá. Diz mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea e capaz. Olha como é que Deus pensa quando ele cria a mulher. Ele pensa: eu vou ser uma auxiliadora capaz, que lhe ajude. É assim que Deus pensa quando ele cria a mulher. Mas o homem e a mulher caíram no estado pecaminoso, vergonhoso. Deus não criou a mulher, irmãos, para viver do jeito que a mulher vive hoje. Quando Deus criou a mulher, Ele pensou, olha o que Ele pensou da mulher, que ela seria uma auxiliadora idônea, capaz. Amém? Vamos continuar? Deus não põe limite no homem, né? Nós já falamos sobre isso. E agora, depois do limite que Deus põe no homem, você vê que Deus ele é a própria inteligência. Primeiro ele põe limite no homem, depois ele dá autoridade para o homem. Em seguida ele dá autoridade para o homem. O que que Deus dá para o homem? O que é? Autoridade. Primeiro Deus põe limite. Olha, vocês vão andar comigo, o homem vai cuidar e vai cultivar no jardim, a mulher vai ser idônea, ela vai ser auxiliadora, vai lhe ajudar, vai lhe auxiliar com capacidade. Mas tem uma coisa, vocês vão poder comer de todo fruto do jardim, menos dessa árvore. Botou limite no homem. E depois que ele põe limite, ele dá autoridade. Tu quer ver a autoridade que Deus dá ao homem? Gênesis 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como ele lhe chamaria. E o nome que o homem der a todos os seres viventes, esse seria o nome dele. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Por isso que Deus criou a mulher. Deus dava o que ao homem? A autoridade. Não foi Deus que colocou o nome nos animais, nem nas aves do céu, nem nos peixes. Deus deixou por conta de quem? De quem? De Adão. Deus agora pega o pó da terra e faz um nome para ele.
Porque Deus aceita a nossa participação. Depois da regra, depois do limite. Depois que ele põe o limite no homem, que o homem sai do lugar dele, então Deus aceita a participação nossa. Por bondade dele, por benevolência dele. Amém? Amém. É o que ele precisa. Se ele fez, que é a participação do homem, quem fez os animais foi Deus, não foi o homem. Mas Deus deixa que o homem dê o quê? O nome aos. Vou deixar ele se sentir incomodado um pouquinho. Meu companheiro, que está sendo meu amigo, vou deixar sua participação. Não é legal isso? Às vezes você tem um carro, você quer ser benevolente, você não deixa alguém dar uma dirigidinha no seu carro? Não está tudo carro feio. Não só que aquela pessoa um pouco barulheira, mas tu deixa um pouquinho assim meio olhando, mas tu deixa. Porque tu quer ser benevolente. É ou não é? Deus é maravilhoso. Mas nós vamos ver a tamanha decepção que Deus tem comigo. Depois de tudo isso. No versículo 21, Deus institui o casamento. Deus institui o casamento do homem. Então, como eles já tinham observado que o homem estava só, que o homem precisaria de uma auxiliadora, o que Deus faz? Versículo 21. Então o Senhor Deus faz cair pesado som sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Sabe o que Deus faz? Deus faz uma cirurgia com o homem. Deus adormece ele, Deus tira uma da costela dele para criar a mulher. E depois Deus fecha com carne. Sabe por que Deus fecha com carne? Porque Deus tirou ossos da costela do homem. Você não sabe que o homem só tem uma costela? Não sabe disso não? Sabe não? Ele falta uma costela, é? Uma dessas aqui? Uma dessas do lado. Ninguém tá do lado, né? Do lado que você apertar e você vê que tá faltando um osso, é esse que Deus tirou do homem para criar quem? Mulher. Mas Deus não tirou o homem do pó? Não tirou? Poderia também ter tirado a mulher do pó, mas Deus também sabia que a mulher ia ser um pouco mais bonita do que o homem. Deus tirou o homem do pó, mas a mulher Deus já não tira do pó. Aí tem um monte de gente que tem pregador que diz assim: ei, vocês mulheres foram criadas depois, nós fomos criados primeiro. Bom, mas os homens foram criados no pó. E nós fomos criados onde? Dos ossos do homem. Do osso do homem. Amém? Por isso que a mulher é mais ajeitadinha, né? É mais, né? Mais assim, mais organizadinha, mais. É o homem mais assim, mais, né? Mais natural, né? O homem é mais natural. Então, versículo 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos. E a
faz o casamento deles. Viu, irmão? Eu quero chamar sua atenção para isso aqui. Deus não faz a mulher e joga lá de qualquer jeito. Viu? Ele dá uma ordem, porque Adão e Eva, Deus sabe que vai ser um exemplo para a humanidade. Primeiro homem, primeira mulher. Viu? Deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher. Unir-se a. Sabe o que é isso? Unir-se a. O convívio de marido e mulher. Mas é legal